Calma aí. Boa tarde a todos, principalmente a doutora Jéssica Escurra. Nosso trabalho é sobre Fisiologia 2, com os alunos Igor, Camila, Jéssica. Vamos apresentar sobre síndrome nefrótico, síndrome nefrítico e glomerulopatia diabética. Resumo. Las síndromes renales influem aspectos donde interactúan la mala funcionamiento de los riñones en la homeostasia del funcionamiento del cuerpo humano. Las principales síndromes de los riñones son la síndrome nefrótica y nefrítica, ambas relacionadas con el glomérulo. La enfermedade diabética é relacionada com um fator predisponente de las enfermedades metabólicas causadoras de síndrome nefrótico. Introdução. Los síndromes renales influyen en los aspectos de enfermedades en los riñones. En este trabajo se dará una visión general de las enfermedades renales, analizando sus principales síndromes. Quando se altera a estrutura anatômica e funcional do riñón, se produzem diversos síndromes dependendo do componente principal afetado e de si a lesão provocada dano agudo ou crônico. Os principais são a alteração do sedimento urinário, síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, glomerulopatia diabética associada com síndrome nefrótico. O síndrome nefrótico é a consequência clínica do aumento da permeabilidade glomerular. Se traduz em proteinúria massiva e hipoalbuminemia. Se acompanha de forma variável de edema, hiperlipidemia e lipidúria. A proteinúria de rango nefrótico é superior a 3,5 gramas por 24 horas por 1,73 em adultos ou 40 miligramas por hora em ninhos. A etiologia pode ser glomerulonefrite primária, como nefropatia com câmbio mínimo mais frequentes em ninhos, glomeruloesclerose focal, nefropatia membranosa, glomerulonefrite mesanrio-capilar, nefropatia mesanrial por imunoglobulinas tipo A. Etiologia em enfermidades glomerulares secundárias, por enfermidades sistêmicas, lúpus eritematoso, enfermidades metabólicas, diabetes mellitus, neoplásias, tumores sólidos, fármacos, AINES, captopril, mercúrio, sales de ouro, outros, pré-eclâmpsia, nefropatia crônica do reto renal, obesidade mórbida. Enfermidades glomerulares secundárias. Já foi dito até a obesidade mórbida. A fisiopatologia, a proteinúria, por uma perda de eletronegatividade da barreira de filtração ou por uma desestruturação de esta que coincide um aumento do tamanho dos poros. A hipoproteinemia se produz quando a proteinúria e o catabolismo tubular renal de la albumina filtrada superam a taxa de síntese hepáticas dessa proteína. A albumina sérica inferior a 3 gramas por decilitro. A gravidade de la hipoalbuminemia se correlaciona com a magnitude da proteinúria. El edema, observa-se edemas blandos com fóvea que se localizam em zonas declives, pés, sacro e onde a pressão tisular é leve, região periorbitária, também apresentando ascites e derrames pleural. As manifestações extrarrenales apresenta-se hiperlipemia, que pode ser hipercolesterolemia superior a 400 miligramas por decilitro, se caracteriza por incrementos em la LDL, VLDL e LDL e la lipoproteinemia. A lipidúria com cilindros grassos em ascendimento de urina formados por diversos lípidos de peso molecular pequeno ou médio que são filtrados por el glomérulo lesionado. Risco cardiovascular elevado devido ao evidente perfil heterogêneo de las alterações lipídicas. Daño renal al promover la acumulação de lípidos em los glomérulos esclerosados. Tromboses
En los adultos predominan las venosas, sobre todo de las venas renales y de las venas profundas de los miembros inferiores. Las trombosis arteriales son más frecuentes en las arterias femoral y pulmonar. Se produce por anomalías en la agregación plaquetaria en las proteínas de coagulación e en fibrinólisis como consecuencia directa de la proteinuria. Outros fatores como trombocitose, êxtases venosas, lecção endotelial, aumento de viscosidade sanguínea, hiperlipemia e administração de diuréticos e glucocorticoides. Las infecciones como peritonites espontâneas em niños e de celulites em adultos, los gérmenes implicados suelen ser bactérias encapsuladas, particularmente Streptococcus pneumoniae. A celulite se apresenta em pacientes muito edematosos a partir de uma lesión cutânea, a maioria das vezes diatrógena. Os microorganismos implicados são o Streptococcus beta-hemolítico e diversos gram-negativos. O diagnóstico deve buscar sua causa, o tratamento da enfermidade de base é prioritário. Estudo de sangue oculta em heces em maiores de 50 anos, mamografia em mulheres maiores de 40 anos, antígenos prostáticos em varones maiores de 50 anos. A velocidade de sedimentação está elevada em mais 2/3 de los pacientes com síndrome nefrótica. É superior a 100 por hora em 20% de los pacientes, sem que indique a existência de um transtorno sistêmico. Se tras esta avaliação inicial não se descobre a causa da síndrome nefrótica, estaria indicada a biópsia renal. O tratamento é conforme a causa, por exemplo, del edema, a dieta inclui a restrição de sal, 2 gramas diário. As medidas posturales, repouso em decúbito supino é recomendável em anasarca. La colocación de vendas elásticas hasta la luz del muslo junto con una adecuada profilaxis antitrombótica, favorecendo la diuresis, y los diuréticos, los tiazídicos o arrojadores de potássio. O tratamento de la hipoproteinemia são no dietas hiperproteicas, se a função renal é normal, se recomenda a ingestão de 0,8 a 1 gramas por quilo del peso e de dia de proteínas de alto valor biológico, dieta normoproteica. Em los niños se recomenda uma ingesta algo superior, de 1,5 gramas por quilogramas em 24 horas, para prevenir as alterações de crescimento. A ingesta calórica deve ser elevada, 35 quilocalorias por grama de peso e dia, para garantizar uma adequada síntese hepática de proteínas. Em los pacientes com deterioro de la função renal, se recomenda uma restrição proteica moderada, 0,6 a 0,8 gramas por quilo de peso al dia, suplementada com aminoácidos. El tratamento de la hiperlipemia, las estatinas son de elección en monoterapia. La asociación de estatinas con ezetimiba han demonstrado ser eficazes para diminuir la morbilidade cardiovascular. Os fibratos melhoram os triglicerídeos com um efeito mais discreto sobre o colesterol. Já em el tratamento das complicações trombóticas, tratamento com heparina seguido de anticoagulação oral durante ao menos 6 meses. Se persiste a síndrome nefrótica, é aconselhável manter a anticoagulação por lo menos até que a albumina sérica seja superior a 2 gramas por decilitro. Anticoagulação profilática com heparinas de baixo peso molecular ou com anticoagulantes orais, situações de alto risco, ou em pacientes com nefropatias membranosas ou com albumina sérica inferior a 2 gramas por decilitro. Síndrome nefrítico. É um conjunto de signos e sintomas gerados por uma inflamação glomerular com colapso de luz capilar. Oligúria, menor de 500 ml de diurese por 24 horas. Com deterioro de la função renal de grado variável. Proteinúria generalmente menor de 3,5 gramas em 24 horas. Hematura microscópica ou macroscópica, hipertensão arterial e edema. Manifestações clínicas.
Edemas leves em los maléolos e em tecidos laxos, como los párpados, hipervolemia, que se expressa por ingurgitação jugular, aumento do gasto cardíaco, congestão pulmonar e, em casos graves, edema agudo de pulmão. Hipertensão arterial é primordialmente volume dependente por la retenção hidrosalina com atividade de renina plasmática reduzida. Oliguria com urina de color rojizo, amarronado, hematura macroscópica. Proteína 5 gramas por 24 horas. Hemates dismórficos e um acantocito, flecha, é o sedimento urinário de um síndrome nefrítico. Determinação de uremia, creatinúria e clearência de creatinina. Excreção fração renal barra menor que 1%. Diminuição de hematócrito e hemoglobina. As complicações. Insuficiência cardíaca congestiva, edema agudo de pulmão, insuficiência renal aguda, encefalopatia hipertensiva. Glomerulopatia diabética. A glomerulopatia diabética corresponde à esclerose e à fibrose glomerular causada por alterações metabólicas e hemodinâmicas da diabetes mellitus. Se manifesta como albumina progressiva lenta, com empeoramento da insuficiência renal e a hipertensão. O diagnóstico se baseia na história, no exame físico, na prova de urina e a relação albumina-creatinina urinária. O tratamento se realiza mediante controle glicêmico estrito, inibidores da angiotensina, utilizando inibidores da ECA ou bloqueadores dos receptores da angiotensina 2, e o controle da pressão arterial e os lipídios. É a causa mais comum da síndrome nefrótica em adultos. A nefropatia diabética é a causa mais comum do síndrome nefrótico e a enfermidade renal terminal nos Estados Unidos, o que representa 80% dos casos. A prevalência de insuficiência renal é provavelmente de aproximadamente 40% em pacientes com diabetes mellitus tipo 1. A prevalência de insuficiência renal em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 pode indicar entre 20% e 30%, mas esse número é provavelmente baixo. A insuficiência renal é particularmente comum em certos grupos étnicos, como os índios, negros, mexicanos, estadunidenses, polinésios e Pima. Outros fatores de risco incluem a duração de grado de hiperglucemia, hipertensão, dislipidemia, fumar, certos poliformismos que afetam o eixo de renina, angiotensina, aldosterona, antecedentes familiares de nefropatia diabética, variáveis genéticas, diminuição do número de glomérulos, devido que a diabetes tipo 2 está presente durante anos antes de ser reconhecida. A nefropatia geralmente se desenvolve aos 10 anos depois do diagnóstico de diabetes. A insuficiência renal geralmente toma mais ou menos 10 anos depois que se desenvolve a nefropatia. Fisiopatologia. A patogênese começa com a enfermidade dos pequenos vasos. A fisiopatologia é complexa, que implica glicoilação proteica, liberação influenciada por hormônios de citoquinas, por exemplo, fator de crescimento e transformar beta, disposição de matriz mesangial e alteração da hemodinâmica glomerular. A hiperfiltração, uma normalidade funcional temprana, é só o fator preditivo relativo de insuficiência renal.
A hiperglicemia causa glucilato de proteínas glomerulares que podem ser responsáveis da proliferação de células mesangiais e a expansão da matriz e a lesão vascular endotelial. A membrana basal glomerular se engrossa classicamente. As lesões de glomeruloesclerose difusa ou nodular intercapilar são distintas. Áreas de glomeruloesclerose nodular se podem chamar lesões Kimby-Leste-Wilson. Se observa hialinese significativa de arteríolas aementes e eferentes, assim como aterosclerose, fibrose intersticial e atrofia tubular podem estar presentes. Só a expansão da matriz mesangial parece correlacionar-se com a progressão da enfermidade renal e a etapa final. O quadro clínico. Nefropatia diabética é assintomática nas primeiras etapas. A microalbuminúria constante é o signo mais temprano da enfermidade. A hipertensão em certos graus de edema postural eventualmente se desenvolve na maioria dos pacientes tratados. Em etapas posteriores, os pacientes podem apresentar signos e sintomas de uremia, por exemplo, náuseas, vômitos e anorexia. Antes, com maior GFR, que os pacientes sem enfermidade, possivelmente, porque a associação de lesão do órgão diana devido à diabetes, por exemplo, neuropatia, e a insuficiência renal agrava os sintomas. O tratamento é o mantenimento de glicosilato HB, controle agressivo da pressão arterial, começando com inibidores da angiotensina. E como conclusão, a maioria dos sujeitos vê o tratamento como uma modalidade dolorosa e angustiosa, com limitações físicas, sociais e nutricionais, que a menudo dificultam a interação paciente, sociedade e família. Os sujeitos com essas síndromes renais, em geral, influem na relação ao aspecto de vida do paciente. Deve ter em conta, como médico, os rasgos proteicos laboratoriais para o principal diagnóstico, sobretudo, uma das principais características que se deve ser ressaltado é a história clínica do paciente, com anamnese e exame físico. São nossas referências, os Ferreira, o Álvares e o Manual de Saúde Médica. Graças a todos pela atenção.